Dom Setímio é por outros lá fora da igreja, mas aqui na Guiné é lembrado como homem de paz, que lutou bastante para a manutenção da paz no país, um país que até hoje ainda não conheceu o que é a verdadeira paz. A minha avó também estava aqui porque a irmã dela contraiu a lepra. Sabemos que essas pessoas eram rejeitadas, mas ele trabalhou com bastante amor com essas pessoas porque necessitavam bastante. Comandei seta dessa vida para Guiné-Bissau e morri para bem de Guiné-Bissau. Que não pensa nenhum governante guinense que não faz aquilo. Não por falar que tem nenhuma outra família, mas Deus que manda para bem serviço por e ele servindo com amor. E fazendo não tem escola, não tem hospital e mangas de coisas que fazem para nós como está no tio. Até na ponto não por falar e alguém que dá-se vida para estar doente e vai para curar. Eu posso considerar como um filho leproso porque eu vivi juntos com o leproso, porque o Dom Setímio nos diz que ninguém pode correr dos doentes. Vivemos junto com eles, comemos junto com eles, fazemos todas as atividades. A mãe da minha mãe era leprosa, então esteve no leprosário, na leprosaria, durante todo o resto da sua vida. Então, vindo a Cumura, e eu tive a ocasião de conhecer durante as festas de 4 de outubro, descobrir a maravilha que os frades têm feito, sobretudo Dom Setímio. Por volta das 7, 7h30, esta missão ficava totalmente silenciosa, porque os frades iam para a catequese nas tabangas. Trabalhavam durante o dia e à noite davam a catequese, ensinavam ao povo de Deus a palavra de Deus. E este bom anúncio deixou muitos frutos hoje. Setímio é uma figura incontornável. Não é presidente, não é isso, mas pelo menos na Guiné-Bissau, falar de Dom Setímio é como falar, não vou usar o termo líder, mas é falar de uma figura incontornável. É conhecido popularmente, mas não é isso que é importante. O que é importante é que esta sua divulgação, em termos de ser conhecido, é porque ele vai visitar as pessoas. Vai visitar as pessoas, sobretudo as pessoas mais carenciadas, as pessoas que não têm como fazer, como viver. Para nós, Dom Setímio é grande homem. Grande no sentido de dar o que ele é e o que ele tem em benefício dos irmãos mais carenciados, dos irmãos que ficam sempre ao Deus dará. Eu estava sempre lá na casa do bispo. Ajudou-me, posso dizer assim, a ter os mesmos materiais da escola sem exigir a família que pagasse tudo. E aprendi também com ele o sentido de ajudar os necessitados, porque todos os sábados, praticamente, quando saía, deixava-me alguns pertences, posso dizer, açúcar, arroz, para pôr no saquito, para entregar às pessoas que vinham lá pedir. Praticamente, as pessoas iam mais pobres, posso dizer assim, pedir a esmola, pedir alguma coisa. Fiquei com essa marca de um homem atencioso, um homem que está sempre para ajudar, um homem que fala com toda a gente. É difícil aqui na Guiné-Bissau, a geração já acima de 40 anos, alguém que possa dizer que não conhece Dom Setímio Antônio Zeta. Por quê? Porque ele
primeiro é um servo de Deus. E nessa qualidade se destacou. Mas também é um ser humano que tinha um relacionamento fácil e procurava aproximar-se dos cidadãos, dos homens, das mulheres, dos seres humanos. Ele ultrapassou de longe a missão, não sei como é que eu posso dizer, episcopal, missão só da Igreja Católica, não. Fez isso, é verdade, porque era tanto a sua missão principal, mas ultrapassou de longe, porque era uma pessoa, uma figura que era presente em todos os momentos de dificuldade da vida desse povo. Para mim, bispo, um homem misericordioso, um homem que tem pena de gente e forma manga de gente. O ajuda está correndo de ponta para bem ficar na cara, o bispo está recebendo. Que se palavra, tudo está bem. A nós muçulmano, ele católico, mas o tigali, o catasibi. Qualquer problema que tem na parte do muçulmano, bispo e primeiro alguém. Ninguém can falar ali, ai, bispo cap, se catiga, então bunoja se recado, que bunoja se apoio. E caminho só, maioria na comuna, a os soboja, alguém está tendo um filho formado, e tem filho na trabalhar na bom lugar, através de bispo. O bispo copoi, maioria por isso nascer nome. Bispo nessa escola aqui, compôs aqui, a nós tudo nós estudamos nela, na escola de bispo, com os filhos. Apoio do bispo e total apoio que está dando. Ele quer ter divisão. Ele tudo gente se tem igual. Sento Settimio come uno che ha fatto una strada e che in qualche modo noi, soprattutto noi missionari veronesi, siamo chiamati in qualche modo a seguire. La sua presenza, la sua bontà, il suo stare in mezzo alla gente senza nessun filtro, senza nessuna distanza, il suo stare con la gente perché ha sempre fatto parte di quella gente. Credo che rimanga un modello da seguire. Di Ferrazzetta quello che possiamo dire è che è riconosciuto in ogni angolo della Guinea-Bissau. In qualsiasi posto dove si vada è una persona che è ricordata ed è ricordata anche piacevolmente. Dobbiamo pensare che in 20 anni più del 50% della popolazione è cambiata perché ha meno di 20 anni. Eppure, essendo questa lontananza, quest'epoca completamente diversa, rimane impresso nella memoria anche dei più giovani, per i racconti dei loro genitori e per i racconti dei loro nonni. Ferrazzetta è stato veramente una persona che, al pari di Amílcar Cabral, ha dato molto per questa popolazione e per questo Stato. Esse encontro dos valentes, que é chamado Movimento de Ação Católica para a Evangelização das Crianças, onde tratamos vários temas. Este ano é servir como Dom Settimio ao exemplo de Jesus Cristo. Juntos refletirmos neste centenário de Dom Settimio Arturo Ferrazzetta sobre aquilo que é a sua vida e obra. Durante todo o ano em que a Diocese lançou este apelo de nós refletirmos à volta daquilo que é a figura do nosso bispo, Dom Settimio Arturo Ferrazzetta, porque nós avaliamos a sua obra
percebemos que ele é o exemplo daquele serviço que Jesus chamou. Ele, como pastor, esteve à frente e dedicou a sua vida ao serviço. Então, é nessa imagem de Cristo a lavar os pés que nós também encontramos-nos com o Dom Setímio Arturo Ferazeta, como aquele pastor que está na Guiné-Bissau, esteve na Guiné-Bissau e que nos orientou a essa caminhada. Queremos seguir os seus passos. Buone feste di Natale a tutti e siccome mancano pochi giorni all'inizio del nuovo anno, 1996, che sia un anno felice per tutti quanti, ce lo auguriamo tutti! Eu posso dizer que o Dom Setímio é uma pessoa como um líder, um pai, que acompanha o crescimento do filho. Portanto, ele acompanhou o meu crescimento em termos de educação, em termos de comportamento e em termos de espiritualidade. Para mim, não é um padre que eu conhecia assim no altar, conhecia assim, mas é pessoa humana que me fez sentir que ele ama as pessoas, ele comove para as pessoas. Ele sente, ele vive a doença das pessoas, também como vive a alegria, ia no campo jogar, não joga, mas alegrava com as crianças que jogavam, alegrava na tabanca quando fazia a festa tradicional, alegrava e chorava quando tinha choro. Então, para mim, é um padre. O que eu penso dele e o que eu pretendo? Na igreja fez muito, talvez já falaram muito sobre isso. Na igreja de Guiné fez muito. Na consagração dele, eu estava presente também, na consagração do bispo. Então eu vi quanto que esse homem desejou muito para a igreja de Guiné ir para frente. Ele desejou, falava que o meu sonho é fazer com que o povo de Guiné conheça Deus. E na verdade fez conhecer Deus. Ele, naquilo que ele escreveu, falou que trabalhou muito, mas não trabalhou o coração do homem. Eu digo que não é tudo, mas ele trabalhou o coração do homem. Porque se hoje nós podemos falar alguma coisa ou viver alguma coisa, porque o coração do homem foi trabalhado. Quando olhamos para a vida de Dom Setímio, nós não podemos não admitir que a verdadeira liberdade alcança-se servindo o outro, trabalhando pela felicidade do outro, que se constrói a própria felicidade e se constrói a fraternidade universal. A dedicação total em favor do outro é o primeiro benefício para a pessoa que nega a si mesma para estar ao serviço dos outros. Dom Setímio é uma coisa que deixaram muito importante, e que é italiano, mas ele é guinense. E que seja o nosso santo, o primeiro santo guineense, porque ele se considera um guineense. O Dom Setímio acreditou sempre nas potencialidades humanas que a Guiné tem. E por isso ele sempre lutou, sempre trabalhou para fazer com que o leigo, o guineense no geral, alcançasse níveis, não só da escolaridade, mas também da profissionalização. Entretanto, ele requereu a via de bolsas de estudo, procurar financiamento externo, e aí eu sou um dos primeiros
com os colegas que acabaram também de falar agora, fomos os primeiros que foram para a Itália. E claro, com o objetivo de, uma vez terminados os estudos, voltássemos cá para poder permitir o avanço socioeconômico. Antes de terminar o curso já tinha o contrato para ir trabalhar, ficar fora. Mas eu tive que arrumar as malas e voltar para o país, porque para mim não era questão do bolso meu, mas dar a contribuição para que os outros possam também chegar onde é que eu cheguei. Graças a Dom Setímio, tive a oportunidade de estudar em Itália, no domínio de saúde, obstetrícia, na Faculdade de Medicina de Verona. Depois regressei, assim para dar minha contribuição, e graças a essa oportunidade, hoje em dia estou ensinando na Escola Nacional de Saúde e cada vez que faço algo que sinto que é de bom para a minha gente, lembro sempre aquele homem que deu essa oportunidade. Simplesmente ele continua a ajudar, a ensinar e a trabalhar, através, digamos, daquilo que ele semeou. E agora temos o fruto em nossas mãos. Graças a Dom Setímio por tudo quanto é feito por nós e pela minha gente. Eu gostei de ver que, com a sua simplicidade, a sua integridade, conseguiu mesmo investir para a formação de grandes quadros deste país. Isto, pronto, independentemente, repito, da raça, da cor, da religião, ele contribui para a formação de muitas pessoas, de modo que qualquer que seja que lhe perguntar de Dom Setímio, nunca vai esquecer que o bispo participou na minha formação, direta ou indiretamente. Portanto, era um pai. Dom Setímio teve esta intuição de fundar uma congregação pensando na população guinense, pensando nas dificuldades do povo guinense, sobretudo de conhecer Jesus Cristo, de conhecer aquele que nos uniu, aquele que nos mostrou o caminho que nos leva à salvação. E ele realçou a figura da mulher. Como para a nossa sociedade guinense, a mulher era considerada nos tempos anteriores de um nível muito baixo, de uma camada mais desfavorecida. E Dom Setímio, querendo evangelizar este povo, passou pela mulher. Como disse o nosso ditado, educar um homem é educar uma pessoa. Educar uma mulher é educar um povo ou educar uma nação. Disse o bispo, tinha papel do coração. Porque ele que põe um cor em missão, ele leva casamento forçado. Casamento forçado, nunca pode. Não tinha só um bispo recebendo direito, falam como bom, não tem não. A minha filha, vai na casamento forçado. Fica lá na missão, fica até 10 anos, busca homem em casa. O que me marcou com Dom Setímio, marcou a pessoa de Dom Setímio, para além da sua humildade, da sua simplicidade, é a sua confiança nas pessoas. Eu constatei que Dom Setímio tinha confiança nas pessoas com quem trabalhava. Uma coisa que não é simples. Então, esta confiança faz com que, bom, as pessoas acabam por constatar que, do outro lado, tenho também uma pessoa
em quem acreditar, uma pessoa com quem posso colaborar para o bem da nossa igreja e da nossa diocese. Mas se podemos definir Dom Setímio numa palavra, é o homem de Deus, é um verdadeiro pastor. No dia em que aceitou ser bispo lá na diocese, ele disse logo que esperava, que aceitava, mas que esperava que fossem filhos da terra, que fossem guineenses, que pudessem ser bispos também, estar à frente desta igreja. Trabalhou de uma forma muito concreta para criar estas condições objetivas para que o povo da Guiné vive esta sua condição de dignidade na sua humanidade. Esta é a recordação melhor que tenho do Dom Setímio, de alguém que quis que cada filho da Guiné que com ele cruzasse deixasse a sua marca de duas coisas muito simples. É um ser humano amado e querido por Deus, que tem a sua dignidade própria, que advém do facto de ser um ser humano e que para isso tem os direitos e os deveres que advêm dessa sua condição humana de trabalhar, de criar condições para a nação guineense. Hoje, crescido, eu compreendo melhor ainda os princípios que ele quis incutir na cabeça dos guineenses. O bispo Setímio viveu para semear princípio na cabeça do guineense, independentemente da região, da religião, da raça. Os princípios é da unidade, solidariedade e compreensão entre todos. Eu me lembro muito bem, quando eu acabei o estudo, voltei para a Guiné, tínhamos chamado Conselho Ecumênico, onde tínhamos reuniões mensalmente com todos. Eram muçulmanos, eram protestantes, eram católicos e eram animistas. E ele dizia, nós estamos cá para trabalhar para o homem. Para o homem. Foi isso que ele lutou toda a vida dele, para criar o homem guineense, homem com princípios, homem com valores. De facto, quando adoeceu, estava em Negrar, eu fui visitá-lo. Ele disse-me uma coisa, que ele construiu casas, construiu escolas, construiu hospital, mas não conseguiu construir o homem guineense. Não conseguiu construir o homem guineense. Eu disse, não. Construir escolas. Hoje, os quadros da Guiné, que têm uma consciência do que tem que ser feito, são da escola dele. Os hospitais, hoje, que têm um comportamento de um hospital, são feitos por ele. Quando a guerra arrebentou, em 98, foi logo pedir um encontro com o Nino Vieira, que ficava a 200 metros da casa dos franciscanos em Bissau. Eu vou conseguir a paz. Ele, coitado, ingenuamente, ele estava convencido que ele ia fazer parar a guerra. É muito mais complicado. Eu acompanhei-o. Ele, com certeza, gostaria de poder fazer mais e, na altura, mesmo doente, que não havia dúvida, mesmo doente, ele estava pronto para atravessar de um lado para o outro para ver como resolver aquele conflito. Então aquilo marcou a sociedade guineense. Durante conversações em Abidjan e lá para baixo, para o Togo e não sei o quê, chegava lá e ele só pedia uma coisa: tenham compaixão da população. Da população que está a sofrer.
E uma das vezes tinha havido combates e tudo assim, uma mulher veio à porta e fez isto assim. E eu fiquei emocionado. Portanto, aquela mulher entendeu que eu ia por Deus, que eu ia pela paz. Eu e os outros, e o bicho. No dia em que foi feita aquela fotografia, nós fomos a mais uma consulta com os opositores ao Nino Vieira, do outro lado, assim. Ansumano, Mané, e para lá foi muito fácil, porque a maré estava alta. Então passámos na canoa e tudo bem. Saíamos de lá, mas à tarde o pequeno rio estava em baixo, era a maré baixa. Portanto, a água estava lá bem no fundo e nós o que vimos foi um monte assim, cheio de lama. Em cima mesmo estava um guineense cristão e o jornalista que fez a fotografia. Ele viu o bispo assim aflito, foi lá ter com o bispo. Foi ter com o bispo, depois ainda veio um outro, e puxaram o bispo. Fui eu o último a agarrar o bispo até na canoa. E na canoa, o rapaz que levou o Padre Neves, ele que me veio ajudar com o bispo para pôr na canoa. É de fazer rapidez, porque a canoa podia ficar encalhado na lama. O bispo entrou, parecia o Cristo. Era com as mãos abertas, tinha um de cada lado. E num belo dia, de noite, logo a seguir, o padre, que era o icônomo da diocese, disse, parece que se foi. E eu até entendi, já se foi embora, isto é, para a cidade. Nada, não. Morreu, diz ele. E morreu sem paz. Eu me lembro ainda no momento quando se deu a notícia de que o Dom Sétimo havia partido desta para outra parte. Então nós podemos ver como toda a sociedade guineense reagiu, todas as franjas, não só da vida social, como da vida social e religiosa. Todas as religiões da Guiné-Bissau reagiram de forma positiva, elementos de todas as lideranças religiosas reagiram de forma positiva. Quando se deu depois um processo de 17 de outubro. As pessoas foram 8 pessoas condenadas à morte, foi pedido a graça presidencial e ainda assim 4 pessoas foram fuziladas. Hoje vivemos situações difíceis outra vez na Guiné-Bissau, em que as pessoas veem as suas liberdades cerceadas, ainda assim as pessoas saem na rua e manifestam. E quando foi o processo de fuzilamento do 17 de outubro, ninguém ousou sequer chorar em público. As pessoas choraram escondidas nas suas próprias casas. Portanto, alguma coisa se fez e nós, pelo Dom Sétimo,
pela sua memória, pela sua vida que deu para a Guiné, os guineenses precisam de olhar para Dom Setímio como alguém, como enviado de Deus e que aceitou a sua missão de evangelização, a sua missão de humanidade, da irmandade que nos relaciona todos como ser humano, uma dignidade que não está condicionada a nada, que está ligada ao simples facto de sermos seres humanos. Ele conseguiu transmitir isso para os guineenses.